Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela disposição do seu filho, pelo cuidado, Senhor, ó Deus, pelo respeito com a sua palavra, Pai. E eu te peço que o Senhor use a vida dele, Senhor, como instrumento do Senhor. Eu te peço, ó Deus, que não seja somente uma ministração de uma palavra, não que isso seja pouco, mas que o Senhor traga uma revelação do céu sobre a vida dele em cima disso que vai ocorrer hoje, ó Pai, para a honra e glória do seu santo nome. Que os planos, sonhos, projetos que o Senhor tem para ele e para sua casa, que o Senhor faça, ó Deus, ser vivido e enxergado através deste evento de hoje, ó Pai, para a honra e glória do seu santo nome. Que o nosso coração esteja aberto para ouvir, ó Pai, o que o Senhor quer trazer para as nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Deus abençoe. Graças e paz, igreja. Creem que Deus ainda tem algo para nós aí nessa noite? Que Ele me use, que Ele me capacite. E é somente pela graça dEle que nós estamos aqui hoje, né, meus irmãos? Vou orar para nós começarmos a palavra. Senhor Deus e Paz, queremos te louvar e te engrandecer o teu santo nome, Pai. Senhor, queremos colocar esse momento na tua presença. Faça desse momento, Pai, aquilo que o Senhor bem entender, Pai. Me usa, Pai, como um vaso usado, Pai, para pregar a sua palavra, para propagar o evangelho, em nome do Senhor Jesus, Pai. Que toda distração, que toda seta que o inimigo tem lançado, Pai, caia por terra, em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, irmãos. Então, vamos abrir as nossas Bíblias no versículo base dessa palavra, que nós vamos encontrar lá em João, capítulo 10. Quem quiser ficar em pé em reverência à palavra, fica à vontade, tá, irmãos? Vamos lá, João capítulo 10, versículo 1. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é o ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele lhes falava. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes derão ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Amém, amém, irmãos? Pode se sentar, fiquem à vontade. Essa ministração vai ter como base, né, em específico, o versículo 10, dessa passagem de João. E Jesus afirma, né, ele diz que ele é a vida, e ele veio para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. Então nós vamos nessa ministração responder o que é realmente essa vida que Cristo está se referindo, e o que é realmente viver essa abundância que Cristo está se referindo. Hoje, irmãos, vivemos em um mundo onde tudo é medido pelas primeiras impressões. Tudo é medido no exterior. Basta a
primeira impressão, o pessoal brinca bastante que não julga um livro pela capa, né? Mas isso é o que a gente sabe mais fazer, né? Julgar o livro pela capa. Então, quando nós se deparamos com a vida de alguma pessoa, nós talvez julgamos o livro pela capa, julgamos a vida daquela pessoa, se é uma vida abundante perante Cristo ou não. Então, para muitos, viver essa boa vida pode até ter sucesso profissional, andar em um bom carro, vestir boas roupas. Nesse mundo lá fora, meus irmãos, quanto mais alguém possui, mais ela pode acreditar que está vivendo uma vida abundante, distante de Cristo. E não nos enganemos, meus irmãos, também no nosso meio cristão, no meio evangélico, quando lemos esse versículo, João capítulo 10, versículo 10, talvez pensamos que a vida abundante pode significar eu vim para a igreja atrás de milagres, prosperidade, portas abertas, ausência de problemas. Talvez existam N situações que você pode achar que você está vindo para a igreja para esse tipo de abundância, se referindo a esse tipo de abundância que Jesus disse através do Evangelho de João. Se fosse esse tipo de abundância material ou circunstancial, uma situação que Jesus está se referindo e até prometendo, como a gente pode explicar alguns exemplos que nós lemos na Bíblia com relação a homens que verdadeiramente viveram vida abundante através de Cristo? E um desses exemplos, irmãos, Estevão, primeiro mártir cristão, apedrejado até a morte por pregar o Evangelho. O apóstolo Paulo, também outro exemplo, passou por diversas prisões. O livro de Atos diz que ele, em certo momento, foi espancado, arrastado para fora do sinédrio, naufrágio, e o final dele foi decapitado por pregar o Evangelho e decidir viver a vida abundante de Cristo. Tiago, um outro exemplo, Tiago, um dos 12 apóstolos, foi executado também à morte de espada. Então, meus irmãos, aqui nessa introdução já vemos uma verdade que vai totalmente ao oposto daquilo que o mundo está acostumado a ouvir, a ver e também a acreditar. No evangelho em que acreditamos, o verdadeiro evangelho em que acreditamos, a abundância vai muito além de riquezas materiais, fartura, preencher nosso ego, satisfazer nossa carne. É algo eterno, irmão. A abundância é algo eterno, sustentado não pelas circunstâncias ou situações adversas, mas pela permanência em Cristo, independente das circunstâncias. Essa ministração, meus irmãos, vai trazer como reflexão nós entendemos realmente essa vida abundância que Cristo trouxe, e nós vamos separar essa ministração em dois espaços de tempo ali. Vamos se chamar de bloco A e bloco B. O primeiro bloco nós vamos entender realmente o que é essa vida, e o segundo, o que realmente é essa abundância que Cristo se referiu. Bem? E para a gente conseguir entender o que realmente é essa vida, vamos voltar para a origem da vida. Vamos fazer uma retrospectiva aí, na origem da vida. E está lá no livro de Gênesis. Vamos ler duas passagens de Gênesis. Primeiro, Gênesis capítulo 2, versículo 8. Quem encontrou, diga amém aí, irmão. Vamos lá. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden,
na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chamava-se Pisson, e é o que rodeia toda a terra de Ávila, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom, também se encontra lá em Bidélio, e a pedra de ônix. O segundo rio chama Gion, e circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem que colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhes deu esta ordem: de toda árvore dos jardins comerás livremente, mas da árvore do conhecimento e do mal não comerás. Conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia que delas comeres, certamente morrerás. Irmãos, no jardim do Éden, simbolizava a comunhão perfeita com Deus. Deus instalou ali o homem no jardim do Éden, e naquele jardim havia uma comunhão perfeita com Deus. O homem, nós, seres humanos, tínhamos acesso à vida, ao prazer de Deus, a conviver com Deus naquele jardim. E literalmente, meu irmão, o jardim representava a abundância de vida. Literalmente. Ausência de pecado e sofrimento. No jardim do Éden, no centro do jardim, Deus planta a árvore da vida. Ela não representava apenas uma planta especial, ela representava a própria vida de Deus sendo compartilhada com o homem. O homem não possuía vida em si mesmo, como não possui hoje, meus irmãos. Vivia porque permanecia ligado ao Criador, assim como um ramo depende da árvore. E, meus irmãos, como nós aprofundarmos o livro de Gênesis, o homem, ele vai desobedecer a Deus. Ele vai pecar e ele vai comer do fruto da árvore proibida, e ele vai desobedecer a Deus. E o pecado não começou quando Adão comeu o fruto. Adão não começou antes no pensamento dele, no pensamento de Eva. Então, quando ele decidiu, esses pensamentos, vamos dizer como pensamentos intrusivos, que o inimigo pode até lançar na nossa direção, o pecado realmente começou quando Adão, talvez ele sugeriu na mente dele, sugeriu ali para Eva, que eles poderiam viver talvez da independência de Deus, ou talvez ter o conhecimento de Deus. E até hoje, meus irmãos, não se enganemos, continuamos recebendo essas mesmas propostas do inimigo nos dias de hoje. Quando talvez pensemos que não precisamos consultar Deus para alguma determinada situação, talvez eu possa achar o que é certo para mim, para minha família, e eu posso talvez tomar as decisões que era para ser tomada juntamente com Deus. Nós temos o livre arbítrio, nós escolhemos o caminho. Irmão, na Bíblia tem diversas, principalmente no Velho Testamento, tem diversos exemplos de homens e mulheres que comeram do fruto do conhecimento e acabaram achando que não
precisavam da dependência de Deus para se viver. E um dos exemplos que eu trouxe aqui, para nós refletirmos, está lá em Jeremias capítulo 2, versículo 13. Jeremias capítulo 2, versículo 13. Porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. E é o mesmo padrão até hoje, meus irmãos. Trocamos o manancial de vida por cisternas e rotas que achamos que podemos reter água, ou reter a vida que Cristo tem para nós. Essas cisternas, essas rotas podem ser alegria no dinheiro, identidade profissional, paz em relacionamentos interpessoais com pessoas diversas. A vida, meu irmão e minha irmã, sempre está associada, semelhante ao Jardim do Éden, sempre está associada em permanecer ligado à fonte. Mesmo caminhando face a face com Deus, no Jardim do Éden, o homem é tentado pelo pecado. Por isso sempre devemos andar vigilantes. Nosso coração é inclinado para o pecado. Às vezes deixamos nosso ego achar que só porque frequentamos talvez todos os cultos, participamos dos eventos da igreja, estamos imunes às ciladas que o inimigo trama contra a nossa vida. Engano do nosso coração, meus irmãos, meu irmão e minha irmã. O inimigo sabe o tamanho da obra que Deus tem para a sua vida. E ele vai fazer de tudo para impedir o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Se for preciso usar uma serpente para te tentar, ele vai usar assim como ele usou no Éden. E nessa cilada, meu irmão, do inimigo, lá no Gênesis, usando a vida da serpente, o homem pecou. E o pecado se consumou na humanidade. E mesmo o homem continuando vivo fisicamente, ele morreu espiritualmente. Ele foi separado da presença de Deus e expulso do Jardim do Éden, e perdeu o acesso da árvore da vida, que simbolizava a comunhão com Deus. E meus irmãos, o pecado é esse mesmo padrão até os dias de hoje. O pecado, ele quer nos desligar da fonte da vida. Então, né, nesse cenário, nesse contexto aqui, de Gênesis, Deus é um Deus de justiça, meus irmãos. Deus abomina o pecado. E a justiça de Deus, a justiça divina, exige que o pecado seja punido com a morte. O salário do pecado é a morte, meu irmão. As ações de Deus são sempre corretas e sem falhas. Ele sempre vai cuidar de quem sofre e faz a justiça quando necessário. Então, meu irmão, Deus, com essa justiça, nesse cenário do jardim do pecado, Deus não poderia simplesmente ignorar o pecado. Deus precisava que essa conta do pecado fosse paga.
E esse mesmo Deus, sendo um Deus de justiça, meus irmãos, Ele é um Deus de misericórdia. E uma das características dessa misericórdia é o amor imerecido. Significa receber o perdão e o cuidado de Deus quando erramos. Meu irmão, e aqui quando tudo parecia estar perdido para a humanidade, parecia que estávamos, eu vou generalizar porque seres humanos, parecia que nós estávamos caminhando cada vez para o pior. O pecado cada vez tomando conta, e aquela conta do pecado estava cada vez sendo composta. E aí? Escolhemos esse caminho. Escolhemos a independência de Deus. Mas, irmão, esse Deus é um Deus de misericórdia. E Ele é especialista em virar o jogo. Quando tudo parecia estar perdido, a humanidade caminhando para um fim trágico, Deus recalculou a rota. Deus recalculou a rota, meu irmão. Eu escutei uma pregação essa semana de um pastor, e ele fez uma analogia bem legal com relação a essas rotas que nós escolhemos com a nossa própria vontade. Ele fez uma analogia que Deus é como se fosse um exemplo. Ele deu um GPS. Quando você coloca um destino para o GPS, ele vai te dar a melhor rota, com base em N estatística, etc. É bem complexo, é uma conta muito complexa para ele te dar a melhor rota. Então, aquilo está acima, né, do que o simples ali que a gente pode traçar ali, né? E quando você erra a rota, meu irmão, quando você talvez toma um caminho que você achou que é melhor, que você achou que estava menos trânsito, o GPS, o que ele fala para você? Recalculando a rota. E se você errar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, o que ele vai falar para você? Imagina se ele falasse: não, você já errou 5 vezes aqui a rota. Não, aí você está de brincadeira, né? Meu irmão, Deus recalculou a rota da humanidade. E através perante os homens, Ele recalculou essa rota através de talvez para os homens, um humilde carpinteiro. Ele foi o plano de Deus para a minha e para a sua vida. Como o pecado tinha que ser pago com morte, Jesus morreu por mim e por você, e satisfez perfeitamente as exigências da justiça de Deus contra o pecado. Romanos capítulo 3, versículo 25. Vamos lá. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. A missão de Cristo, meus irmãos, foi devolver aquilo que o pecado roubou. Aquele caminho que foi fechado por anjos com espadas lá no Éden, porque quando o homem peca no Éden, Deus coloca 2 anjos no caminho que te levava até o jardim,
Ele coloca anjos com espada, para que o homem não acesse novamente aquele ambiente, aquela atmosfera da presença de Deus. Porque naquele momento, se o homem retornasse, ele ia retornar pecador. E perante Deus, meus irmãos, naquela época, antes de Cristo se entregar pelos nossos pecados, você entrar numa atmosfera de Deus sujo, com pecado, irmão, aquele caminho que foi fechado por anjos com espada, agora foi reaberto pelo sangue do Cordeiro. Ele agora é o caminho, a verdade e a vida. Meu irmão, é como se existisse outro caminho para acessar a presença de Deus. E meu irmão, minha irmã, foi em um jardim que a vida em abundância foi perdida. E também foi próximo a um jardim que ela foi restituída. João capítulo 19, versículo 41. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim. Neste, um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Meu irmão, então, como acabamos de ler aqui, o mesmo ambiente que a vida, o acesso a Deus foi perdida, ela foi restituída. Então talvez essa situação que você está vivendo, talvez essa ferida que o pecado causou em você, talvez essa ferida, que essa situação, talvez adversa que você está vivendo, é através dela, irmão, que Cristo quer se manifestar na sua vida. No Éden, uma árvore foi cenário de queda. No Calvário, uma árvore tornou-se cenário de redenção. Na primeira árvore, o homem estendeu a mão para o fruto proibido e pecou. Na cruz, Deus entregou o seu Filho para nos dar uma nova oportunidade de viver novamente. Pode glorificar o nome do Senhor, irmão, por essa verdade. Obrigado, Senhor. E agora, irmão, a dívida estava paga. A dívida foi paga pela minha e pela sua vida. Agora o pecador pode ter acesso ao Pai, sem violar a justiça de Deus. E agora, meu irmão e minha irmã, a vida ficou centralizada em Cristo. Cristo é a vida. Jesus não apenas dá a vida, Ele é a vida. João capítulo 1, versículo 4, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ele declara possuir vida em si mesmo. João capítulo 5, versículo 21. Ele afirma, eu sou a ressurreição e a vida. João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho, está morto. E essa morte não é biológica, meus irmãos. Essa vida não é biológica. É uma vida relacional, meu irmão. Essa vida necessita que nós
permanecemos ligados à fonte. E aqui, meu irmão, respondemos a primeira talvez pergunta que nós mesmos fizemos aqui para nós: o que realmente essa vida significa? E essa vida, num resumo que a gente fizemos aqui agora, essa vida é Cristo. Essa vida é Cristo. Não existe vida longe de Cristo. E agora, qual é a segunda parte da frase de Jesus? Ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Meu irmão, a abundância de Cristo, viver uma vida abundante em Cristo, não é depender das circunstâncias, não é depender da sua conta bancária, do carro que você anda, da roupa que você veste. Essa abundância de Cristo está muito além daquilo que nós possamos imaginar. E aqui voltamos para os exemplos. Paulo, apóstolo Paulo, preso, sem nada, ele não tinha nada, meus irmãos. Eu posso afirmar para vocês, Paulo tinha vida abundante. Ele diz em Filipenses 4 que ele aprendeu a viver contente em qualquer situação. E ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Vamos ler Filipenses capítulo 4, versículo 11? Acho que dá tempo. Ah, meu irmão. Obrigado, Senhor. Filipenses capítulo 4, versículo 11. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sem ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Estevão, meus irmãos, sendo apedrejado, Estevão tinha vida abundante. Mesmo condenado à morte por apedrejamento, ele viu os céus abertos e o Filho do Homem à direita do Rei. Atos capítulo 7, versículo 55. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele, contra Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Esse mesmo Saulo aqui, irmão, que acabamos de falar, que acabou de morrer por Cristo. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor, receba o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com essas palavras ele adormeceu. Meu irmão, verdadeiramente Estevão viveu uma vida abundante.
Estevão estava cheio do Espírito Santo, meus irmãos. E assim como Jesus disse na cruz, ele disse quando também estava morrendo, para que Deus não amputasse, Jesus não amputasse esse pecado a essas pessoas. Estevão estava cheio do Espírito Santo e seguiu os caminhos de Cristo até o último respiro, até o último suspiro da sua vida. E meu irmão, vamos para um exemplo mais atual. Aqui estamos usando os textos da Bíblia sobre o que é realmente viver essa vida abundante de Cristo. Recentemente eu assisti um documentário sobre a Nigéria, o país Nigéria. Hoje a Nigéria vive silenciosamente uma das maiores perseguições contra os cristãos por um grupo islâmico, jihadista radical. E eu trouxe alguns dados para nós aqui, só para nós termos ideia da dimensão, o que está acontecendo lá, e não tem noticiário, nós não vemos isso na mídia. Mais de 4.400 cristãos foram mortos no último ano. Isso dá em média de 12 pessoas por dia. Igrejas são alvo constantemente de explosões. Execuções públicas de cristãos é algo periódico. Homens e meninos são executados e as mulheres são obrigadas a se relacionar com seus perseguidores. Esse documentário narrou uma situação que me impactou demais. Eu queria compartilhar com os irmãos. Um pastor, ele foi capturado, ele foi forçado a negar Cristo, negar sua crença. E ali no último minuto que os perseguidores deram para ele negar Cristo, ele estava na frente da sua filha, da sua esposa, dos seus filhos, e ele ia negar Cristo ali na frente de todos, se ele fizesse isso. E ele respondeu, quem disse isso foi a esposa dele do documentário. O pastor respondeu: como posso eu negar o meu Deus? E em seguida ele foi morto. Meu irmão, verdadeiramente esse pastor viveu vida abundante. Vida abundante, meu irmão, o propósito de vida abundante está muito acima e muito além das circunstâncias. Vida abundante não significa nunca adoecer, nunca sofrer, ou nunca enfrentar algum tipo de dificuldade. Mas sim, em todas essas situações, estarmos cheios da presença de Deus. Isso verdadeiramente é viver uma vida abundante. Possuir paz quando tudo está em guerra. Alegria mesmo chorando, meus irmãos. Continuar firme quando tudo parece desabar. Vida abundante nunca dependeu da circunstância, meus irmãos. Jesus mede a abundância pelo quanto alguém permanece nele, independente da dificuldade, independente do que você está passando, independente da sua conta bancária, da sua saúde, independente. E meus irmãos, para permanecer nessa abundância, quando nós entendemos essa abundância, precisamos permanecer nela. E como permanecer nela? É permanecer ligado à fonte, meus irmãos. Receber Cristo é o começo. Permanecer nele é o que vai nos sustentar nessa vida abundante. Então, vida abundante, meus irmãos, é mais sobre nós do que sobre Cristo.
O preço já foi pago, meus irmãos. Já foi consumado. Em João capítulo 15, ele diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Sem mim, nada sois, nada podeis fazer. Permanecer é uma decisão diária. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é vida abundante, meus irmãos. Romanos capítulo 6, versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos também em novidade de vida. Meu irmão, andemos em novidade de vida. É algo constante. É o andar, é o caminhar. Não é talvez só vir aos cultos ou aos eventos da igreja. É segunda, ao domingo, é segunda no trabalho, é terça na faculdade, quarta, quinta, sexta, sábado. Todos os dias, irmão, andar em novidade de vida é andar permanecendo em Cristo. Quem permanece na fonte é feito nova criatura. 2 Coríntios capítulo 5 diz que as velhas coisas já passaram, eis que tudo se fez novo. E somos chamados para despir o velho homem e ser revestido com o novo. Novidade de vida não é um evento único, é um andar contínuo. E como vamos perseverar, meus irmãos, com todas esses ruídos do mundo? Como perseveramos nessa abundância? Oração, palavra, comunhão, obediência, intimidade com o Espírito Santo. Tudo que aponta para Cristo como nosso centro. Permanecer, irmão, é andar no Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Andai no Espírito e jamais satisfareis o desejo da carne. Considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. É assim que permanecemos, meus irmãos. Considerando-nos mortos para o pecado. Não que nós não vamos mais pecar, mas que o nosso coração vai estar sempre inclinado para o arrependimento e para a vontade de Deus na nossa vida. Perseverar não é um esforço próprio. Exige, é obrigatório a permanência em Cristo. Sem Cristo, irmãos, não conseguimos. Meu irmão e minha irmã, e para quem perseverar nessa vida abundante, para quem perseverar vivendo conectado à fonte, a da vida, que é Cristo, como acabamos de ler aqui, irmão, existe uma recompensa. Aquele que for fiel até a morte, Cristo promete a coroa da vida. Apocalipse capítulo 21. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Nós vamos ler aqui, irmão, o que está preparado para quem perseverar. Vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo.
Então ouvi do céu grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E eles enxugará, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele será meu filho. Vamos ser considerados vencedores, meus irmãos. E a Bíblia termina em Apocalipse exatamente como começou, meus irmãos. No início, uma árvore que representava a vida de Deus, a conexão com Deus. No final, uma outra árvore da vida. Apocalipse capítulo 22, versículo 14. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Aquilo que foi perdido no Éden, meus irmãos, foi restaurado por Cristo, através de Cristo. Agora não existe mais morte, dor, pecado, separação. A verdadeira abundância de João 10:10, prometida por Cristo, alcançará a sua plenitude. E ali viveremos plenamente diante da presença eterna de Deus. E assim respondemos à pergunta da abertura. A árvore da vida no Éden representa a própria vida de Deus compartilhada com o homem. Essa vida agora tem rosto. E ela se chama rosto e nome. E ela se chama Jesus Cristo. O que foi perdido no Gênesis pelo pecado foi restaurado na cruz. E quem caminha com Cristo, permanece nele, vive essa vida de forma sobrenatural, independente das circunstâncias, até o dia em que desfrutaremos plenamente diante da vida, diante da árvore da vida, diante do Criador. Compreendemos que a vida abundante por Deus não é uma vida de riquezas, ausência de problemas, ou realizações de desejos pessoais, mas sim na restauração da comunhão com Deus. A abundância que Cristo oferece não pode ser comprada, produzida ou conquistada. É dom de graça, meus irmãos. Vida abundante é viver todos os dias conectado à fonte. Não é possuir coisas materiais, é possuir Cristo. No Éden, o homem perdeu a vida ao afastar-se de Deus, a vida espiritual. Na cruz, Cristo restaurou essa vida.
hoje somos chamados a viver essa vida abundante, permanecendo em Cristo, desfrutando da plena abundância que Cristo prometeu. E para fechar, meu irmão e minha irmã, vida abundante não é uma promessa para quem tem tudo, é uma realidade para quem permanece. Quem vive ligado à fonte nunca deixa de ter vida abundante, porque a própria vida abundante habita dentro dele. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para aquele que é digno de todo louvor, de toda adoração? Aleluia, Senhor. Obrigado. Glória a Deus. Quantas vezes mesmo você já pregou? A primeira, irmãos, é a primeira vez. Louvado seja Deus por isso, né? E o jeito que o Lucas pregou aqui me fez entender tão fácil as coisas. Não sei se foi para você dessa maneira também. E aí, uma coisa que me chamou muita atenção, não sei se todos pensaram nisso também, mas quando ele falou de Jeremias, é 2,13, né? Dois crimes vocês fizeram, ele está falando para os israelitas. 2 crimes vocês fizeram. O primeiro foi me abandonar, manancial de águas vivas. Porque, irmãos, o caminho para não ter essa vida abundante, ele não acontece de uma vez. Ele é um processo. E o primeiro dele é não ter Cristo como a fonte abundante na nossa vida, o manancial de vida, né? Não ter Ele, né? Como o Lucas ministrou aqui. Mas o pior não é só isso. O pior é não perceber isso e ainda buscar outras fontes para querer se encher. Que é quando ele fala ali que o segundo crime é cavaram cisternas rotas, ou seja, buracos rachados que não mantêm a água, que não dá vida, que não tem sustância, que toda hora você tem que estar correndo. É como se a pessoa achasse que o preenchimento dela fosse algo físico, material, financeiro, e ela está toda hora tentando encher, toda hora se sente vazia. Agora, quando nós temos Cristo, quando Ele ministrou aqui, nós temos o manancial de águas vivas, irmãos. Isso é uma decisão que nós precisamos tomar na nossa vida. E como o Lucas falou, ela é de graça, né? Ela é um dom de Deus derramado para nós. Mas ele é um dom derramado, entregue, mas nós precisamos mostrar que queremos. Porque senão, se não fosse assim, o Senhor não falaria em João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, ou seja, tomaram a decisão de receber, deu-lhes o poder de terem a vida, de serem filhos de Deus. Para poder fazer parte dessa vida que é ter Cristo, precisamos cumprir Romanos capítulo 10, versículo 9. Confessarmos a vida com a nossa boca. Precisamos confessar com a nossa boca que Cristo ressuscitou dentre os mortos. E crer em nosso coração e seremos salvos, ou seja, participaremos da árvore da vida do Apocalipse. Então, meus irmãos, nós precisamos tomar a decisão de permanecer na fonte que é Cristo, no manancial de águas vivas que é Cristo. Nós precisamos dessa decisão na nossa vida, permanecer em Cristo e nunca mais achar que outras coisas podem nos preencher. E aí nós vamos viver a vida abundante. E eu tenho certeza que não só perante a Bíblia, mas também com a pregação do Lucas, ele não quis dizer que você não pode ter nada. Não é isso. Nós até podemos ter, mas qualquer coisa que você tenha sem Cristo não vale nada. Então nós precisamos ter Cristo, irmãos. Não sei se todo mundo aqui já fez isso, mas a palavra do Senhor nos ensina que nós precisamos confessar com a nossa boca e crer no nosso coração. E essa palavra que o Lucas me pregou aqui hoje, sabe o que eu vi? Uma palavra lógica. Não é nada de emocional, é uma palavra lógica. Temos que ter Cristo para ter vida. Precisamos permanecer em Cristo para ter abundância. É uma muito lógica. Então a pergunta para você hoje também é lógica. Você tem Cristo? Você tem vida?
Depois de ter Cristo, você permanece nele, você tem abundância. No nosso meio, será que todos já têm Cristo? Será que todos vocês têm Cristo? Será que todos nós já falamos, Senhor, eu tenho o Senhor como meu Senhor e meu Salvador? Porque, irmãos, eu participei de várias religiões. Aliás, falei errado, né? Eu participei muito tempo de outra religião. Eu já fui em outras religiões, mas não participei muito tempo. Agora, uma delas eu participei muito tempo. Mas uma coisa que eu tenho certeza é que nenhum dos lugares que eu fui nessa religião, eu fiz conforme diz essa palavra: receber a Cristo e declarar com a minha boca, eu creio que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos. Eu não me lembro de ter feito isso lá. Mas quando nós fazemos isso, nós declaramos que nós temos Cristo em nossa vida. Então eu não sei o que você já frequentou na sua vida, não sei onde você já andou. Mas o fato verdadeiro bíblico é o seguinte: se você crer no seu coração e declarar com a sua boca que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Amém? Amém, igreja? Nós vamos fazer uma oração agora. Se você nunca fez ela, você faça comigo. Essa oração é isso que o Lucas falou. É declarar que queremos a vida em nós, que é Cristo. E aí a abundância é depois. Aí você permanece nele, em oração, em leitura da palavra, em santidade. E se você precisar de ajuda, a igreja está aí para te ajudar nisso, para viver essa santidade, viver essa busca da palavra, viver essa busca em oração. Amém? Feche seus olhos. Eu vou fazer uma oração. Se você entende que você tem que entregar a sua vida para Jesus e ter Ele como a vida verdadeira, que você faça oração. Essa oração diz assim: